Palavra revelada, ovelhas alegres. A graça de Deus, Cristo Jesus, Espírito Santo de Deus, sê comigo nessa ministração, meu Senhor. Texto revelado, palavra revelada, ovelhas alegres quando recebem a tua graça. Peço ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que me ajude nessa ministração e que a sua palavra não volte vazia e que suas ovelhas recebam a sua graça e o seu apostolado. Ovelhas do Senhor, irmãos meus em Cristo Jesus, pois há um só Deus e Pai de todos. Revela, Pai, a sua graça aos meus irmãos. Revela a tua palavra e que a sua palavra não volte vazia. Vamos entrar dentro do teu reino e vamos ser cheios do Espírito Santo, cheios de alegria, cheios de fé, cheios de coragem, cheios do teu Espírito, Pai. É o nosso desejo, é o meu desejo entrar dentro do teu reino cada dia mais e trazer a tua palavra, e trazer a tua palavra aos santos, que vai entrar também nesta ministração, juntamente comigo. Amém. Amém? É assim que eu vou orar, abençoada, amém? O Espírito Santo colocou uma oração no meu coração, certo? Uma oração, quando eu precisar dela eu vou lá, Salmo 25, 2. Quando eu precisar, não. Eu preciso sempre orar ela, a oração de Davi, Salmo 25, verso 1 e 2. O Espírito Santo me disse esse mês de abril, e as coisas que o Espírito Santo diz a nós, a mim, pelo menos para mim, é difícil esquecer, abençoado. Ele registra, ele marca com a sua palavra. Nós que recebemos do reino de Deus a palavra viva, poderosa e eficaz, ele marca, o Espírito Santo ele marca quando ele fala conosco no nosso particular. Houve um problema aquele dia, ele disse: Maria, vai lá em Salmo 25, verso 1 e verso 2, vai orar igual o meu servo Davi orou, você vai orar. E assim eu estou nesta palavra, firme, mas firme, abençoado. Olá, eu vim trazer um apostolado, abençoado. Não é para dizer amém, não digam amém. Vocês não podem dizer amém, vocês vão receber uma palavra revelada neste apostolado, amém? Uma palavra revelada. E as ovelhas ficam alegres quando recebem a palavra de Deus. Não podem dizer amém. Vocês não podem dizer amém para isso que está acontecendo dentro dessas igrejas. Tivemos um apostolado no Ministério Graça Apostolado muito, olha, abençoado. Que estudo maravilhoso. Toda quarta-feira. Muito maravilhoso o estudo que nós tivemos na quarta-feira. Eu estive presente, não é? Toda quarta-feira no Ministério Graça Apostolado tem estudo abençoado. As heresias das igrejas neopentecostais. Hoje eu trouxe um texto abençoado, revelado por conta dessa ministração. O Espírito Santo me revelou um texto e eu vou passar esse texto para quem hoje passar por aqui, amém? Se inscreve no canal Graça sobre Graça Macedo, meu nome é Maria. Então, abençoado, há muitas heresias, há muita bagunça nessas igrejas, dessas igrejas da lei. A gente fala igreja da lei, tem gente que não gosta, mas são igrejas da lei, que estão debaixo da lei. Igrejas que em apostasia, abençoado. Apostasia.
são pastores que ensinam as ovelhas a se apostatar da fé, enquanto o apóstolo Paulo, ele disse, o meu justo, ele viverá da fé. O profeta também diz, o meu justo viverá da fé. E aí, abençoados, esses pastores, eles ensinam as ovelhas a se apostatar da fé. O fé, deixa a fé para lá e vem para cá. Vem para cá no copo com água, vem para cá no batismo com água, vem pra cá no jejum, vem pra cá com roupa, com arca da aliança dentro da igreja. É tanta coisa que colocaram dentro da igreja. E eu vim aqui para falar, vocês não podem dizer amém para tais coisas. E uma ovelha me disse, não fazer santa ceia ou batismo, algo assim, ela me disse. É apostatar. É heresia, é não sei o quê. A igreja de Cristo, essa irmã, ela é a igreja de Cristo. Assim como eu, assim como você. Está dizendo amém para o seu pastor. O seu pastor que está em apostasia. Ensinando se apostatar da fé. Não. Deixa a fé para lá, eu não preciso da fé, eu preciso desse copo com água, eu preciso de fazer um jejum, eu preciso colocar a arca da aliança, eu preciso da campanha, eu preciso da corrente, eu preciso do batismo em água, eu preciso me batizar, eu preciso da roja ungida, eu preciso trazer ela para minha casa, eu preciso do martelinho, e aí o envelope é dado dentro das igrejas. Isso, abençoado, vocês não podem dizer amém para essas coisas. Não podem dizer amém para tais coisas. Vocês têm que abrir os olhos com esses pastores, com essas igrejas que estão debaixo da lei. Romanos 6, versículo 14, nós não estamos debaixo da lei. Vocês não podem trazer essas coisas para casa. Pegam lá nas suas igrejas, os pastores falam lá e vocês dizem amém, traz para casa, sem ter conhecimento. Sabendo que essas coisas estão trazendo maldição, não está trazendo bênção nenhuma, abençoado, para a sua vida. Eu acho que é Gálatas 3, deixa eu ver, Gálatas 3, versículo 10. Olha lá, graças a Deus, estou aprendendo a manejar isto aqui. Bíblia. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Mas nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Maldito seja esses que não permanecer. Nós não podemos trazer maldição, não podemos andar debaixo da lei, abençoado. Porque nós estamos debaixo da graça. Todos aqueles que são das obras da lei, ou seja, obras da lei, Páscoa judaica, batismo, jejum, os filhos de Deus não podem dizer amém para essas coisas, porque isto é maldição. Trazem para si maldição. E foi tanta coisa que o Espírito Santo me falou hoje, abençoado. Vocês não podem dizer amém para essas coisas. Deixa eu ver se eu acho um texto aqui. Se eu não achar, a gente vai prosseguir. Deixa eu ver aqui. Isaías 53. Ele, porém, foi ferido, Jesus. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Diga amém. A esta palavra vocês podem dizer amém. A esta palavra vocês podem dizer amém. Isaías 53, verso 5. Ele, Jesus Cristo, porém, foi ferido. Lembra? João 19:30. Tudo está consumado. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Olha, ele não tinha nem nascido e o profeta já estava falando sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Digam amém. Mas amém para estas coisas, abençoados, não devemos dizer amém. Igrejas que só mexem com prosperidade. Ah, não, mas tem outras coisas também dentro da igreja. Vocês estão falando demais. Alô? Nós não estamos falando demais, abençoado. Nós estamos dizendo que essas coisas terrenas, obras da carne, isto aqui, abençoado, não é fruto para Deus. Fruto para Deus é pregar o que Cristo fez. E isso é darmos frutos para Deus. Igreja que só mexe com prosperidade. Eles ficam ricos. Mas as ovelhas, eles arrancam a lã das ovelhas, ficam ricos. Sabe aquele desenho do pica-pau? O desenho do pica-pau? É assim, né? É 2 por mão e 5 para mim. Envelope. 2 por mão, 5 para mim. 2 por mão, 5 para mim. Pica-pau era assim. Pica-pau era danado desperto. Então, abençoado, vocês não devem dizer amém para essas obras. Mandar você fazer jejum, você diga não. Mandou você fazer ceia? Tomar? Comer? Não diga amém não. Mandou você fazer campanha? Não. Mandou você fazer corrente? Não. Para ser abençoado? Não. Mandou você fazer batismo? Mandou você trazer rosa? Mandou você trazer martelinho? Mandou. Isso aí é apostatar da fé. A nossa fé está em Cristo Jesus. Em Cristo, aquilo que Ele fez. Ele abençoou, Ele salvou, Ele santificou, Ele nos fez nova criatura. Ele nos fez em Cristo Jesus, pelas suas pisaduras. Ele foi moído para que nós, de fato, desfrutássemos dessas obras do Espírito. Amém, abençoado? Esta é a verdadeira obra que nós devemos dizer amém. Propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2,9. É o que nós somos. Ministros de Cristo. 2 Coríntios 3, verso 6. É o que nós somos. Estas palavras vocês devem dizer amém. Mas amém para estas aqui? Não. Isto é apostatar da fé. Quando você traz uma água, quando você traz um sal, quando você traz uma rosa, quando você traz um martelinho, é apostatar da fé, é ficar longe da fé. Porque pelas pisaduras de Jesus é que nós fomos curados. Não é a água que cura nós, abençoado. Ah, eu acredito que a água cura. A água não cura, abençoado. Acorda. Não diga amém. Não diga amém para a água, não diga amém para a corrente, não diga amém para a novena, não diga amém para essas coisas, abençoado. Você está sem conhecimento. Os pastores estão te enganando. Ô, abençoados, olha aí, ó. Eu disse para vocês, sempre traz a Bíblia com vocês, acompanha, pega um papel, anote, ó. Pega um papel, anote os versículos e para vocês depois ler. O Espírito Santo vai ensinar vocês. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas.
1 Coríntios 4, verso 17. 1 Coríntios 4, verso 17. 1 Coríntios 4, verso 17. 1 Coríntios 4, versículo 17. 1 Coríntios 4. Arca da Aliança. Igrejas neopentecostais e as suas heresias. São diversas. Ensinando o povo, aí chega lá, o povo diz, porque eu vi ouro aqui, eu vi ali, aquela igreja é assim, eu sinto uma coisa, tudo obra da carne, abençoado, nem é o Espírito Santo. Nem é o Espírito Santo que está se manifestando. A pessoa está se enchendo, se encantando com coisas da terra, com torneira de ouro, com arca da aliança, chega lá na igreja, Ô abençoado, eu congrego numa igrejinha tão simples, mas a igrejinha fala, hein? Ali dentro o homem de Deus fala, hein? Ali dentro o homem, a boca do homem de Deus abre para falar e entregar essas igrejas da lei. 1 Coríntios 4. A igrejinha fala, hein? 1 Coríntios 4, 1. Assim, pois, que os homens nos considerem ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Assim, pois, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, abençoado, hoje eu vim dispensar, porque eu sou uma dispenseira do reino de Deus. Hoje é quinta-feira, é bem de noite. E Deus me deu um texto agora, eu coloquei lá no Facebook escrito. Agora eu vou colocar aqui. Então é bom que, olha lá, assim pois que os homens nos considere nós, abençoados, considere o Ministério de Graça e Apostolado, considere a palavra que nós estamos falando, considere a palavra que a Maria está falando, considere nós como dispenseiros do reino de Deus, abençoado. Nós não viemos aqui enganar ninguém, falar mal de ninguém, falar de igreja nenhuma. Nós viemos falar da doutrina, a sã doutrina que não querem ministrar. As igrejas da lei não querem. Estão vendo? Lembra de Mateus 3? Coloquei aqui no canal esses dias. Não sei se não compreende, não sei se não entende, mas estão vendo, estão lendo. A Bíblia é a mesma para todo mundo. Mas a vós é dada a saber os mistérios do reino de Deus. Mateus 13. Então vocês não devem dizer amém. Dizer que quer que a igreja prospere em dinheiro, isso disse o pastor da Igreja Universal. Eu preciso que eles, um bispo aí chamado Romualdo, da Igreja Universal. Ele disse, eu quero que a igreja seja próspera. Eu não quero que a igreja seja abençoada. Eu quero que a igreja seja próxima com coisas materiais, ou seja, riqueza. Buscar só riqueza e não dizer o que Cristo fez. Dizem apóstolos, mas não pregam a graça. Nós pregamos a graça. Não pregam a graça em Cristo. Não pregam. Não pregam, não pregam. E o povo, falar igual minha mãe fala, né? Agarrando pelas paredes, todo endividado. Aí vai atrás dessas coisas. E estão sendo enganados, hein? Não diga amém, abençoado. Eles estão arrancando a lã das ovelhas e eles não vão parar. Eles não vão parar. E as pessoas cada dia mais uma vida fracassada. E eles oferecem ouro, quem não quer? Então, abençoado, não diga amém. Não podem dizer amém para essas coisas. Vou levar. Você está em apostasia. Com estes nem comais.
nem bebais. Eles não entram dentro do reino de Deus. Alô? E o reino de Deus chegou. Mas eles não entram porque Jesus, ele disse, olha lá, ó. Mateus 19, 23. Mateus 19, verso 23. Mateus 19, 23. Mateus 19, versículo 23. Eu não quero que o povo, o pastor da Universal, eu não quero que o povo seja abençoado, eu quero que o povo tenha prosperidade material. Jesus, ele disse, Mateus 19, versículo 23. Mateus 19, versículo 23. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, disse Jesus, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. 24. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Pastores que se enriqueceram. Muito dinheiro eles têm. R.R. Soares, o Bispo Macedo, o Agenor, eles têm muito dinheiro, abençoado. Eles têm muito dinheiro. Com campanha, com corrente, com fogueira santa, eles são riquíssimos. Eles são riquíssimos. Entrar no reino de Deus, não vão entrar. Porque quando entra no reino de Deus, é anunciado que nós somos o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, verso 19. Quando entra no reino de Deus, descobrimos que nós somos o seu tabernáculo, Hebreus 8, 2. Quando entramos no reino de Deus, descobrimos que somos daqueles que creem para a conservação da alma, Hebreus 10, 39. Então eles não vão entrar no reino de Deus para dizer estas coisas que está em Cristo Jesus. Pois por ele foi realizado todas essas coisas para nós. Então eles não vão entrar no reino de Deus para anunciar a graça de Deus. Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus, tão cheio de dinheiro. Pregar que a salvação é pela graça. Pregar que a dívida foi paga, Colossenses 2, verso 14. Pregar estas coisas, o rico não entra dentro do reino de Deus. Não vai entrar, o negócio deles é dinheiro, abençoado. O negócio deles é envelope, o negócio deles é campanha, é corrente. Como ele disse, eu não quero que ninguém seja abençoado. Eu quero que eles tenham prosperidade material. Inverteram um negócio e os filhos de Deus entraram na porta larga. Olha lá que Jesus disse. Olha lá. Mateus 7. A porta larga. E a porta estreita? E a porta estreita? Sou justificada em Cristo Jesus, Romanos 5, versículo 1. E a porta estreita? Sou salvo pela graça, Efésios 2, 8. Sou predestinado, Romanos 8, verso 29 e 30. Efésios 1, 5. Predestinado eu sou para um reino inabalável. E a pastora Sueli disse uma frase na ministração de domingo passado, se eu não me engano. Ela disse, filhos de Deus, quando tem dinheiro, tá tudo certo, tudo alegre, o rosto tá brilhando. Sem dinheiro, o semblante cai.
Sem dinheiro começa uma discussão dentro de casa, isso aqui é meu, isso aqui é seu, me paga isso, me paga aquilo, você comprou isso, mas eu não pedi para você comprar, e aí? Sem dinheiro abençoado, transforma-se a figura da pessoa. E aí é onde a pessoa cai nesses laços de passarinheiro. Mateus 7. Tanta coisa boa que a gente ouve dentro do Ministério Graça Apostolada abençoada. Vocês têm que ir. Vocês têm que ter. Vocês têm que ter com a formiga, viu, abençoada? Alô? Não sejais indolentes. Indolentes quer dizer preguiçosos. Vocês têm que ouvir, você tem que ir para a igreja, você tem que ouvir, você tem que ir para a igreja, você tem que ouvir, você tem que ir para a igreja. Tem que ir para a igreja, abençoada. Mas tem que ter com a formiga, abençoada. Alô? Mateus 7, verso 13. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que estão entrando por ela, multidões entrando por essa porta. Por essa porta, abençoado, de crer em coisas que o sal pode tirar uma maldição de dentro da sua casa. Pelo contrário, quem está debaixo da lei está debaixo de maldição, abençoado. As igrejas são da lei, está debaixo da lei. Está com arca da aliança, está com sal dentro da igreja, está com água dentro da igreja. Larga esta porta. São os que entram por ela, crendo que se trazer a água vai ser curado, crendo que se trazer o sal vai acabar a morte dentro de casa, sei lá, as coisas, as bagunças dentro de casa. Não, você tem que crer em Jesus primeiro. Amarás o Senhor teu Deus abençoado. Olhar firmemente, alô, Paulo disse, olhar firmemente para aquele que é o consumador da nossa fé. Olhar firmemente, Paulo disse aos Hebreus, olhar firmemente para aquele consumador, o consumador da nossa fé. Olhar firmemente para Jesus. Abençoada, a palavra não diz para você olhar para a caneta, olhar para a rosa, olhar para a santa, olhar para olhar para a água, olhar para a rosa, olhar para essas coisas. A palavra não diz isso, abençoado, não diga amém. Olhar firmemente para o autor e consumador da nossa vida, é assim que diz a palavra. A palavra não manda você olhar para uma flor, ou uma rosa, ou uma chavinha, ou uma água, ou uma santa, ou uma estátua. A palavra não manda você olhar para essas coisas e falar e crer nessas coisas, abençoado. A palavra diz para você olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. A nossa fé tem que estar depositada totalmente nele, não nessas coisas. Não diga amém para essas coisas. Você está trazendo maldição, abençoado. Porque quem está debaixo da lei está debaixo da maldição. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso é o caminho que está levando à perdição, e muitos são os que estão entrando. 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida. O que te leva para a vida? Jesus nos levou para a vida eterna. Jesus, o autor e consumidor da nossa fé, ele nos levou para a vida eterna. Isaías 53, ele nos curou de toda enfermidade. Ele nos fez livre, Gálatas 5, versículo 1. Ele nos fez perfeito. Essa palavra você tem que dizer amém.
Essa é a estreita. Essa é a porta estreita que os pastores não querem entrar e não querem dizer. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, poucos são os que a encontrarão. Que triste isso, não é, abençoado? Poucos são os que a encontrarão. Olha, abençoado, esses versos está tudo aqui, olha. Poucos são os que a encontrarão. A porta estreita, a graça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou raça eleita. 1 Pedro 2,9. Em Cristo Jesus eu sou regenerado. 1 Pedro 1, verso 23. E quantas coisas Cristo fez, mas não vão anunciar. Por quê? Porque estão na porta larga, enriqueceram-se. E Jesus disse, é difícil, olha, é mais fácil um camelo entrar do que um rico entrar no reino de Deus. Porque no reino de Deus, olha lá, o reino de Deus, eu sei que eu sou nação santa, 1 Pedro 2,9. No reino de Deus, eu sei que eu sou pedra viva, 1 Pedro 2,5. Anunciar isto para o povo de Deus? Não. Eles não vão anunciar. Por quê? Porque eles gostam de dinheiro, abençoado. Eles não estão nem aí para as ovelhas de Jesus, para o bem-estar das ovelhas de Jesus. O negócio deles é dinheiro. É dinheiro, abençoado. Apostataram da fé. São inimigos da cruz de Jesus. Inimigos. Então você não diga, não pode dizer amém. Vocês não podem dizer amém. Fica aqui o apostolado, amém, abençoado? Tantas coisas tem aqui, ó, a ser dita. Tantas coisas, eu disse apenas a metade para vocês. Então vocês fazem essa confissão, abençoado. Não, eu não vou fazer. Não vou fazer, não vou cumprir essas coisas aqui. Não vou dizer para estas coisas. Não vou dizer amém, não vou dizer amém, não vou dizer amém. Graça e paz, abençoados.